O que eu vou te falar agora, você pode até ir contra meu posicionamento. Mas me entenda um pouquinho. Eu fui criada com 4 irmãos homens. Minha irmã, quando eu tinha 4 aninhos, ela casou. Então, praticamente aí eu fui criada sozinha com meus irmãos. E eu cresci vendo a mente do homem. As amizades, que os amigos dos meus irmãos eram meus amigos. E por eu ser ali praticamente sozinha, até que a minha irmã tivesse a filha, e a filha ficasse adolescente, e que a gente pudesse, né, ter aquela parceria assim. Porque a minha sobrinha foi como se fosse a minha irmã caçula, que de fato eu vivi laços de irmãs, né? Porque, como eu disse, quando eu tinha 4 anos, a minha irmã casou. Então eu não tive aquele convívio de irmã, aquele papo de irmã, de sair juntas, sabe? Aquela coisa de irmã. Porque ela já era casada, tinha a vida dela, né? E mais a filha dela veio para substituir. Então eu tive aí a minha irmãzinha também de qualquer jeito, né? Não me deixou sozinha. Aí eu cresci vendo a mente do homem, o comportamento, as amizades dos homens. E depois eu fui para a cidade. Passei quase a minha infância toda, praticamente toda na fazenda. E aí depois eu vim para a cidade. Gente, na cidade é que eu fui fazer amizade com garotas. Que eu fui ter amizade com meninas da minha idade, na escola, na igreja. Então eu fui ter convívio com meninas, né? Que eu fui saber que eu tinha que fazer unha, que eu tinha que cortar cabelo, hidratação de cabelo. Aí é que eu fui entrar para esse universo feminino. Até então eu vivia como um machinho de cabelo comprido lá na roça, certo? O que eu não achei ruim, porque isso fez de mim a pessoa que eu sou. E nisso, eu não sei se você aí tem acesso à Netflix ou foi ao cinema para assistir aquele filme A Empregada. Eu assisti em casa e também fui ontem no cinema aqui da minha cidade assistir esse filme. Porque a faculdade deu os ingressos pra gente e aí nós fomos lá. Ali tinha em torno de umas 50 mulheres. Todas elas, no começo do filme, não sei se você já assistiu, mas no começo do filme, todas apoiaram a empregada chegar e tomar o marido da patroa, assumir o lugar dela e tudo, todo mundo apoiando. Mas aí depois que dá aquela reviravolta que começa a desvendar quem é o bonitão, todo mundo virou um silêncio total. E aí ninguém queria o cara mais. Mas ainda assim permaneceram em silêncio com relação à esposa. O que eu pude perceber ali? Gente, vamos ser honesta? Quem destrói a outra mulher é a própria mulher. É mulher destrói mulher. Se tivesse ali um grupo de homens assistindo aquele filme, por mais ruim que aquele homem fosse lá, o ator do filme, os homens apoiariam ele, daria um jeito de apoiar. Porque homens são extremamente companheiros. Gente, sabe, é inexplicável como os homens são companheiros. Eles arrumam um jeito de defender o outro. Já as mulheres arrumam sempre um jeito de detonar com a outra. É impressionante isso. Gente, ali 50 mulheres ali, todas a favor da empregada tomar o marido da patroa. Ninguém percebeu os hematomas. Ninguém percebeu as crises de nervo daquela mulher. Ninguém percebeu a quantidade de remédio que tinha no armário dela. Ninguém falou, tadinha. Gente, essa mulher tá cometendo erro. Ela não pode arrumar uma empregada bonita desse jeito. Ela já não tá bem. A mulher vai tomar o marido dela. Ela não pode fazer isso. Ninguém teve essa atitude de falar coitada ou tadinha. Mas simplesmente apoiaram, chamaram ela de louca. Que a outra estava certa de tomar o marido dela, que o marido dela realmente merecia uma mulher sadia, saudável. Ninguém levou em consideração
que se aquela mulher passava por aquele estado mental, por aqueles hematomas, porque tinha alguma coisa errada. Ninguém falou tadinha. Ninguém pensou nisso. Mas ajudaram a empregada a destruir o casamento dela. Tá, que ali foi proposital da esposa. Mas eu tô falando da plateia que não tinha assistido o filme ainda. Porque já assisti 2 vezes. Quando deu a reviravolta, que começaram a descobrir que a empregada foi contratada de propósito e que o bonitão lá não era o bonzinho da história, ninguém se pronunciou e falou: nossa, eu estava errada. Nossa, coitada, estou arrependida do que eu falei, do que eu pensei. Houve um silêncio total. Mas aí, quando elas conseguem eliminar o cara lá, aí todo mundo aplaude, acha bom. Mas ninguém ousou falar. Coitada, ela não podia, ela não deveria estar passando por isso. Coitada, por que essa mulher não vai embora? Coitada, por que essa mulher não vai em busca de um tratamento? Por quê? Nada. É horrível. Então, quando eu fui para a cidade, que eu comecei a viver o universo feminino, das adolescentes, das irmãs da igreja, das professoras na escola, sabe? Saber desse universo assim, mais a fundo. Gente, não é à toa que o mundo foi destruído pela Eva. Mulher é o ser humano mais covarde do mundo. É a coisa mais falsa do planeta. Olha só, presta atenção no que eu vou te falar. A maioria das mulheres são traídas por quem? Pela melhor amiga. Pela pessoa que ela bota dentro de casa e julga ser a melhor amiga. Quem fala mal de você? Sua melhor amiga. Porque a estranha não sabe da sua vida, como é que ela vai falar? Quem te julga? Que você tá andando feia, que você tá andando bonita, que a sua roupa combina, que a sua roupa não combina? A sua amiga. Uma mulher. Quem manda você largar do seu marido, que ele não presta, para depois ir lá pegar ele para ela? Sua amiga. Entende? E no meio dos homens, isso quase, você não vê quase isso. É raríssimo. Raríssimo, raríssimo você vê uma atitude dessa. Os homens se apoiam. Olha essa questão aí da Erika Houston. Quantas e quantas e quantas e quantas mulheres estão a favor? Eu não sou contra e nem a favor, porque na verdade eu não votei nela para pôr ela lá no poder, eu nem fiquei sabendo dessa votação, nem sabia quem era a nossa representante, né? Mas quantas e quantas mulheres estão apoiando, sendo maltratadas, sendo chamadas de esgoto, imbecis, né? Cadelas. E ainda tá lá, você me representa. Cara, é uma loucura. É um cúmulo do absurdo. Não sei se você vai concordar comigo ou desconcordar com tudo que eu tô falando. Mas sei lá, eu acho que se Deus não tivesse feito a Eva, o jardim do Éden ainda existia. Sabe? É horrível. É horrível saber que a nossa espécie é contra nós. A nossa classe é contra nós. Sexo frágil. Deveria estar todo mundo junto para formar uma força tremenda. Para deixar a fragilidade de lado e dizer somos unidas. Somos um corpo só, uma mente só. E se tocar num, tocar em todas. Mas não. Se a mulher apanha do marido, a culpa é dela. Ela que não presta. Teve bom ele ter batido. Não, você escuta isso direto. É direto, você escuta isso. Que bom que ele bateu nela. Ela não prestava mesmo. Né? É muito louco.